Faz-me ouvir a tua benignidade pela manhã, pois em ti confio. Faz-me saber o caminho que devo seguir, porque a ti levanto a minha alma. Salmo 143, o verso 8. Muito bom dia para você. Que Deus te abençoe nessa manhã. Estamos felizes porque podemos ver aqui o brilho de um sol de mais um dia. Temos a certeza que Deus nos protegeu no decorrer da noite e está nos dando a oportunidade de mais um dia. E é um dia que temos aqui que nos apegar à sua palavra. O salmista Davi fala: faz-me ouvir a tua benignidade pela manhã. E é o que nós estamos fazendo. Nós queremos ouvir a palavra de Deus pela manhã, sermos alimentados por ela, sermos guiados por ela também. Pois em ti confio. É o que de fato nós fazemos, é renovar a nossa confiança no Senhor e a nossa esperança também. Se porventura no decorrer do dia passar por algum problema, alguma luta ou de antecipadamente já souber de alguma dificuldade que tem que resolver, é ouvindo o Senhor, confiando na sua palavra, renovando a nossa confiança nele a cada manhã, é que alcançaremos a vitória. Nós temos estudado as epístolas do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios e nessa manhã quero convidar você a abrir a sua Bíblia no capítulo 15, no verso 1. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Nós conseguimos perceber claramente que o apóstolo Paulo, a igreja de Coríntio, ele tem um cuidado muito especial por aquela comunidade. Até porque foi ele o pioneiro ali, foi ele que trouxe as verdades para aquela comunidade, foi ele que evangelizou aqueles irmãos. E com muito amor, com muito tato, com muito carinho, nós podemos ver que nos capítulos anteriores ele traz ali algumas orientações, alguns ensinamentos, algumas dificuldades que os irmãos estavam tendo e automaticamente ele se sentia na responsabilidade de ser, como sendo pastor, como sendo evangelista, como sendo pioneiro, de orientá-los, de ensiná-los e mostrar o caminho de fato que eles deveriam seguir. E no capítulo 15, mais uma vez, ele se assenta para escrever uma carta, uma epístola aos irmãos ali de Coríntio e dedica um capítulo da sua escrita para orientá-los com respeito à ressurreição de Jesus Cristo. Porque eles estavam vivendo momentos difíceis e estavam achando de que Jesus Cristo não tinha ressuscitado e havia algumas dúvidas na mente daqueles irmãos dali. E agora o apóstolo Paulo, no capítulo 15, tinha a responsabilidade de orientá-los o caminho que eles deveriam seguir. A concepção grega acerca do espiritual era totalmente avessa à doutrina bíblica da ressurreição. Para os gregos era inconcebível a ideia da ressurreição do corpo após a morte. Porém, os próprios discípulos foram testemunhas oculares da ressurreição de Jesus Cristo. Nós podemos ver isso no capítulo de João, capítulo 21, verso 1. Jesus mesmo foi ele que trouxe peixe, assou e os discípulos vieram se assentaram e comeram ao lado de Jesus Cristo. Jesus apareceu a algumas mulheres e entre elas eu cito o nome de Maria Madalena, está lá no livro de João, capítulo 20, verso 11. Após a morte de Jesus Cristo, muitos corpos ressuscitaram no momento que também Jesus Cristo ressuscitou, dando provas claras que ele tem autoridade sobre a morte. Está lá no livro de Mateus, capítulo 27, versos 52 e 53. O apóstolo Paulo ele precisava desmistificar da mente dos gregos, dos irmãos ali de Coríntios, essa ideia de que um corpo não ressuscita mais, que Jesus Cristo não poderia ter ressuscitado. E aqui agora ele traz um argumento na sua palavra, na sua escrita para os irmãos ali de Coríntios. Primeiro, ele deixou bem claro que a base da nossa fé é a ressurreição de Jesus Cristo. Se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa fé. Se Jesus Cristo não ressuscitou, nós não temos como ter esperança. A nossa esperança está fundamentada na pessoa de Jesus Cristo. No capítulo 15, no verso 17, ele fala assim: e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Porque sabemos perfeitamente, foi com a morte de Jesus Cristo que ele venceu o pecado e na cruz do Calvário atribuiu a sua vitória a cada um daqueles que creem na sua pessoa. E aqui o apóstolo Paulo está falando, bom,
Se vocês não creem que Jesus Cristo ressuscitou, é vã a vossa fé. Não há necessidade de ter esperança na salvação em Jesus Cristo, porque se ele não venceu, nós ainda permanecemos nos nossos pecados e, consequentemente, seremos condenados. Jesus Cristo ressuscitou de uma forma visível e corpórea. No momento que Jesus subiu ao céu, os anjos olharam para os discípulos e falaram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Da mesma forma que vocês viram ele subir, ele vai voltar aqui a essa terra. Os discípulos foram testemunhas oculares da ressurreição e da ascensão de Jesus Cristo ao céu. Nós precisamos, irmãos, ser cautelosos com respeito às doutrinas que muitas vezes nós professamos e que nós temos ouvido que são contrárias à palavra de Deus. Satanás tem inserido na mente de muitas pessoas algumas mentiras como sendo verdades. E muitas pessoas que estão no seio da igreja, que fazem parte da igreja de Deus, que conhecem a Bíblia, muitas vezes são confundidas e acabam se deparando com o erro e acreditando como se fosse verdade e menosprezando a palavra de Deus, seguindo o ensinamento de homens, acreditando que essas mentiras poderão lhe trazer a salvação. Mas eu quero nessa manhã aqui convidar você mais uma vez. Nós precisamos ser como os irmãos de Bereia, avaliarmos o que nós ouvimos à luz da palavra de Deus. Precisamos seguir os ensinamentos de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Em Coríntios, alguns irmãos, eles estavam duvidando da ressurreição de Jesus. Outras pessoas estavam sendo batizadas pelos mortos. Hoje em dia tem tantas pessoas que acreditam que uma pessoa depois que morre diretamente ela já vai para o céu. Outras acreditam que a oração só é ouvida se tiver um véu na cabeça. Outros acreditam ainda que é necessário ficar calado, as mulheres não podem se manifestar dentro da igreja. São ensinamentos que nós conseguimos compreender quando estamos com a Bíblia na mão, não são verdadeiros. Satanás, na verdade, é um grande estudioso da mente humana e ele tem tentado confundir o povo de Deus nos últimos capítulos da história do planeta Terra. E quantas pessoas ainda estão enganadas e precisam ser orientadas no caminho que a Bíblia nos orienta que devemos seguir. Por isso que o apóstolo Paulo, no capítulo 15, no verso 1, ele traz à memória daqueles irmãos as palavras: venho vos lembrar o evangelho que vos anunciei, o qual recebeste e no qual ainda perseverais. O apóstolo Paulo estava dizendo: olha, vocês ouviram a verdade, vocês receberam o evangelho, vocês não podem menosprezar aquele evangelho que vocês receberam. Vocês precisam restritamente seguir aquilo que eu ensinei a vocês, e é o que nós precisamos fazer nessa manhã, nesse momento, nos dias em que nós estamos vivendo. Nós precisamos seguir aquilo que a palavra de Deus nos orienta e o que um dia aprendemos. Muitas vezes pela fala de um professor numa universidade, muitas vezes pelo ensinamento na internet, muitas vezes por uma pessoa falar uma palavra que é contrária à Bíblia, muitas vezes perdemos a nossa fé naquilo que um dia nós ouvimos na palavra do Senhor. E aqui eu entendo nessa manhã que nós temos que renovar com Cristo o nosso compromisso de seguir aquilo que Ele deixou na sua palavra. A vitória de Cristo sobre a morte é a nossa maior garantia. A palavra de Deus nos assegura, no capítulo 15, no verso 26, o último inimigo a ser destruído é a morte. Um dia Jesus Cristo virá aqui a essa terra e ele irá declarar: pecado, morte, nunca mais. E esse inimigo será destruído para todo sempre. É a base da nossa confiança, da nossa fé, da nossa existência. E caminhamos a cada dia acreditando que um dia de fato o céu irá se abrir e nos depararemos com o nosso Salvador. No capítulo 15, o verso 29, o apóstolo Paulo rebate um ensinamento que é antibíblico. De outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? Veja que a salvação ela é individual e intransferível. Eu um dia, como diz a Bíblia no livro de Romanos, capítulo 14, verso 12, assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Cada um de nós um dia teremos que prestar contas a Deus. E ali em Coríntios haviam irmãos que estavam se batizando em prol, em função, por procuração de alguma pessoa da sua família
ou por pessoas que eles conheciam e queriam que essas pessoas um dia pudessem estar no céu. E acreditavam que eles sendo batizados em função dessas pessoas, por procuração, os seus pecados seriam perdoados. E aqui o apóstolo Paulo estava corrigindo essa verdade. E estava dizendo para eles que isso não é verdadeiro. Estava lhe mostrando que isso não deveria acontecer dentro da igreja de Coríntios. Como o apóstolo Paulo, irmãos, nós precisamos preservar e nos manter firmes nas verdades que um dia nós aprendemos na palavra de Deus. Capítulo 15, verso 31, nós temos que agir como o apóstolo Paulo agiu. Dia após dia, morro. E eu protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós, outros, em Cristo Jesus, nosso Senhor. O apóstolo Paulo estava falando, bom, eu a cada dia morro para o meu eu morro para as minhas vontades, mas eu permito que Jesus Cristo reine na minha vida. E as verdades que um dia o Senhor implantou no meu coração, eu possa viver, e se de fato tiver que morrer, quero morrer por essas verdades. Não são ensinamentos de homens que irão me tirar do coração os princípios que o Senhor implantou na minha vida. Não são ensinamentos de homem que irá tirar do meu foco o reino e a salvação em Jesus Cristo. Portanto, a Bíblia nos garante, no capítulo 15, o verso 51 e o 52, eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar a última trombeta, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. O apóstolo Paulo estava ali mais uma vez reforçando as verdades da Bíblia, do que está contido na Bíblia. Jesus Cristo voltaria e seria um mistério. Num abrir e fechar de olhos, nós seremos transformados. E será aquele momento que nós encontraremos com aquelas pessoas queridas que um dia nós conhecemos. Deus nos dará a oportunidade de nos encontrarmos com elas e vivermos com elas por toda a eternidade. Um dia nós teremos a alegria de podermos abraçar o nosso Salvador Jesus Cristo, olhar nos olhos dele, pegar nas suas mãos e falar, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor um dia veio aqui a essa terra, pisou onde nós pisamos, sofreu o que nós sofremos, para que nós pudéssemos ter o direito de viver com o Senhor por toda a eternidade. Amigo, irmão, nessa manhã, renovo com Deus essa esperança. Permita que essas verdades tomem conta do teu coração. E quando então Jesus Cristo voltar mais uma vez, nós encontraremos os nossos queridos e nos depararemos com o nosso Salvador e viveremos com Ele por toda a eternidade. Querido Pai, obrigado pela Tua promessa, que é um alento para o nosso coração. Sabemos que um dia esse mundo terá um ponto final, mas nós queremos estar prontos para estar com o Senhor por toda a eternidade. Fica conosco nessa manhã, conduz a nossa vida, é o nosso pedido, é a nossa oração que nós fazemos em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de todos nós e nos conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.